Olá, internet! Bem-vindos de volta à nossa série de videoaulas que a gente está falando um pouco sobre o framework Bootstrap do Twitter, né, para trabalhar com CSS. Nas últimas aulas a gente brincou um pouquinho com componentes e hoje a gente vai falar um pouco sobre os componentes JavaScript que vêm junto com o CSS. Para a gente deixar o conteúdo um pouco mais interessante, eu fiz o seguinte, eu bolei um esquema de site, né? Fiz um mockup de um site aqui e a gente tem uma noção de o que nós vamos desenvolver. Então veja bem, a gente vai ter nesse site um menu superior com uma barra fixa, né? Um menu fixo, conforme a gente rolar, esse menu vai continuar fixo lá. A gente vai ter 3 colunas no nosso site. A primeira coluna nós vamos ter aqui duas partes, uma parte que vai identificar o perfil de um usuário e uma segunda parte que vai identificar um sobre desse usuário. Vamos ter uma coluna central que vai ter algumas notícias, né, do usuário, enfim, que ele queira ler. E uma última coluna que vai ter alguns recadinhos para esse usuário, como se fossem post-its. Então a ideia é desenvolver esse site utilizando o Bootstrap como framework, utilizando os componentes que ele traz para a gente e melhorando também um pouquinho o CSS, fazendo uns aperfeiçoamentos para ficar conforme a gente quer. Bom, o resultado final do site vai ser esse aqui, ó. Eu já desenvolvi ele, está prontinho e eu vou mostrar como que eu cheguei nesse resultado final. Então observe que eu adicionei aqui uma barra fixa, né? Conforme eu rolo o meu site, ela continua lá em cima. Eu tenho um menu drop-down aqui funcionando, tenho uma seção de buscas aqui de conteúdos, tenho a minha área de perfil com uma imagem, um texto e um botão bem formatadinho, uma área de sobre também, como eu disse para vocês, uma coluna central e uma coluna de recados. O bacana de componentes do Bootstrap é que a gente não precisa praticamente programar nada em JavaScript para poder usar o básico desses componentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma região que ao clicar no X eu removo essa div aqui, né, do meu site. Então conforme eu vou clicando em X aqui eu vou removendo essas divs. Aqui também eu tenho um menu que a gente chama de menu sanfona, né, vamos dizer assim. Quando eu clico sobre o nome da notícia, ele recolhe, né? E aí vai recolhendo e vai deixando isso bem dinâmico, bem bacana para a gente ler. Ou se eu preferir também, eu posso remover uma notícia aqui do meu front, né? Então clico aqui, removo uma notícia e assim por diante. Então eu vou mostrar para vocês como usar esses componentinhos aqui de menu sanfona, né? E de remover aqui esses conteúdos, essas regiões aqui do nosso site, deixando ele bem dinâmico. Por fim, vou mostrar como colocar uma imagem fixa no fundo, aí ficou bem bacana aqui, né? E alguns efeitinhos de sombra. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, sem entrar em detalhes, com o CSS puro, algo que o Bootstrap não traz pra gente. Então, para a gente começar, eu criei um novo projeto aqui na minha interface, na minha IDE, importei os arquivos básicos do meu Bootstrap e vou então importar também o framework jQuery. O Bootstrap, para trabalhar com os componentes JavaScript, ele necessita do framework jQuery. Para baixar o framework jQuery é bem simples, a gente pode usar ele online também, mas para fazer um teste aqui local, eu vou baixar ele. Então a gente entra no site do jQuery, entra na seção de download e procura aqui uma versão para baixar. Eu baixei essa última versão, que é a 2.1.4, né, a comprimida, e ele vai me trazer um arquivinho jQuery.min. Pego esse arquivo e coloco direto na pastinha de JS aqui, de JavaScript do nosso projeto. Então observe que agora eu já inseri ele, tá? Eu vou ter aqui um arquivinho chamado jQuery 2.1.4min, que é o que nós vamos utilizar para fazer o início aí do nosso Bootstrap. Bom, então eu vou começar uma nova página HTML aqui, eu vou chamar ela de index também. E vou começar a inserir todos os conteúdos necessários para eu configurar inicialmente o jQuery, o Bootstrap. Eu vou fazer isso rapidamente porque já foi feito na outra aula, então eu vou só copiar e colar os códigos aqui. O que vocês precisam observar bem é que nós temos agora, além do link para o nosso Bootstrap, também um link para a biblioteca do jQuery, além da biblioteca JS do Bootstrap. Essa é a configuração básica para poder usar tudo que o Bootstrap me oferece. Eu vou retirar essa versão min para a gente poder acessar diretamente o arquivo de configuração do nosso Bootstrap, que eu vou brincar um pouquinho com ele, com vocês, vou mostrar algumas classes que tem dentro dele, como elas estão configuradas para a gente
lembrar um pouco mais, entender um pouco mais do CSS por trás do nosso Bootstrap. Então, a partir desse contexto, eu vou iniciar o projeto, né? Vou rodar ele aqui no meu site, vou ver o resultado e vamos ver aí a partir daqui o que eu vou fazer. Bom, para a gente começar, eu vou procurar uma barra aqui de menu fixa superior no meu Bootstrap. Eu tenho então no Bootstrap, a seção de componentes, uma opçãozinha chamada de navbar. Aqui, ó. Essa navbar, ela me dá um menu superior aqui, ou inferior. E eu vou procurar aquela que mais se adequa à minha necessidade. Então eu tenho algumas opções aqui, é legal dar uma estudadinha nas opções que ele traz pra gente. E eu estou procurando por aquela que é fixa no topo. No caso, essa aqui seria bem interessante para mim. Como eu quero entender um pouco mais sobre como funcionam as naves, ele me diz assim que eu preciso de uma div do tipo nave, né, uma divisória nave, e preciso configurá-la dessa seguinte forma, navbar fixed top. Eu vou usar então a mais anterior, que é mais completa, com alguns links e algumas outras coisas, e remover depois o que não me interessa muito. Então, para isso, eu vou copiar e colar esse código todo. É legal dar uma estudadinha nesse código que eu vou trazer para lá, e depois a gente remove o que não interessa para a gente no caso. Então eu coloco a minha parte de nave aqui, né, salvo e vou ver como é que ficou o meu resultado inicial. Observe que ela já está aqui no topo, já está em cima, então tá bacaninha. Bom, inicialmente eu vou querer então colocar uma imagem aqui, lembrando do nosso layout, né? Uma imagem, 2 links de menu apenas e quero colocar também isso aqui do lado direito. Então vamos ver como é que fica já essa navbar, deixar ela prontinha para o nosso uso. Eu voltando no projeto, primeiramente eu preciso então entender aqui os passos de criação da navbar. Nesse caso é bem simples, eu tenho um menu que a gente chama de toggle aqui para quando eu tenho um site responsivo, né? Ou seja, se eu diminuir esse site aqui, a gente vai ter a opção de acessá-lo diretamente pelo toggle. Isso aqui é feito por conta do jQuery, o jQuery me permite fazer isso, né? Então eu preciso manter essa seção aqui no meu projeto, ok? Além disso, eu preciso aqui inserir agora uma imagem, não apenas um link. E se a gente for na documentação do Bootstrap, a gente vai observar que temos como trocar aquele link por uma imagem. No caso aqui é apenas a gente insere uma tag imagem dentro dessa classe aqui. Então eu vou copiar ela toda, ela tem que estar dentro da navbar header, né? Então, se eu chegar aqui e encontrar na minha navbar header, eu posso substituir esta pela minha classe de imagem. E é lógico que eu tenho que referenciar onde está a minha imagem. Nesse caso, eu chamei o meu ícone de brand.png, que é o nome aqui da minha alt, então eu vou permanecer com esse nome. Vamos ver então o resultado, né? Já temos aqui um link do brand funcionando, eu já troquei o texto e agora falta eu remover as seções de excessos aqui do meu menu. Bom, o meu menu ele possui então um link inicial aqui para alguma coisa, eu vou trocar isso aqui para início, vai ser o meu primeiro link. Em seguida eu possuo alguns outros links quaisquer aqui. Se a gente observar no nosso projeto anterior, nós tínhamos um início e já um drop down. O que significa que esse segundo link aqui eu posso jogar fora e aqui eu teria uma classe drop down toda formatadinha e funcional para o meu Bootstrap. Vou chamar então essa classe de lista. Deixa eu correr um pouco para frente. Aqui o meu menu drop down vai se chamar de lista. Esse span é só para aparecer aquela setinha para baixo que tem no menu drop down, né? E em seguida vou chamá-lo de lista A e lista B. Lista A, lista B. Os outros conteúdos eu vou remover porque não me interessam. Vamos ver o resultado disso. Então, ali início, lista A e lista B. Okay? Bom, agora eu preciso também remover o resto que não me interessa. No caso, esse formulário aqui eu estou interessado, mas esses dois últimos eu não estou. Então vou deixar esse formulário por enquanto aqui. E essa última lista eu posso remover tranquilamente, que não faz parte mais aqui da minha necessidade. Atualizando, legal. Bom, se vocês observarem no meu resultado final aqui, eu tenho esse formulário para o lado direito, então eu vou procurar aqui no meu Bootstrap alguns tipos de forms que eu posso utilizar, né? Ele vai ter aqui algumas opções baseadas nesses formulários e eu vou encontrar aqui o que melhor se adequa a mim. Se eu observar aqui na classe do formulário, eu tenho uma navbar left. É bem tranquilo, né? Se eu trocar esse left para right, intuitivamente, a gente acredita que o formulário vai se alinhar lá
na direita. E aí nós temos uma barra fixa bem inicial, falta uma pequena formatação aqui, mas já está bem próxima do que nós desejávamos. Eu estou brincando bastante assim para vocês terem uma noção de como é simples, né, fazer essas formatações no Bootstrap, desde que você conheça um pouco melhor a documentação dela.